Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Vamos falar do Corinthians. Corinthians foi jogar em Cali. Conseguiu um empate ali, mas nas circunstâncias, daqui a pouco o professor vai trazer também a opinião dele. Acabou sendo bom. Lili Nascimento, trazendo repercussão, clima, informações desse empate do Corinthians na Sul-Americana. Fala, amigos do F360. Pois é, o Corinthians conseguiu arrancar um empate aos 35 minutos do segundo tempo aqui no estádio Olímpico Pascoal Guerreiro. Um ponto importante que o Corinthians leva para o Brasil, o primeiro ponto marcado na Sul-Americana até aqui. A gente tem que lembrar que na partida de estreia, o Timão perdeu na Neoquímica Arena para o Huracán da Argentina. Portanto, apesar de ter sido um empate, pela forma em que o Corinthians jogou na primeira etapa, um time alternativo, Yuri Alberto, Carrídio estavam no banco de reservas, o Breno Bidon também. Quando esses jogadores entram na segunda etapa, aí o Corinthians consegue oferecer um pouco mais de perigo ao adversário e chega ao gol de empate com o Mateuzinho. Bom, vamos ouvir o que disseram depois da partida, né? Tanto os jogadores quanto a comissão técnica. Sí, es verdad, el no perder es un partido muy importante porque si ellos ganaban te sacan casi 6 puntos y podíamos quedar, no digo afuera porque falta mucho tiempo, pero el equipo reaccionó, tuvo una propuesta, me parece, desde mi punto de vista, el segundo tiempo fue interesante, cómo lo atacamos, cómo fuimos profundos, cómo creamos situaciones, porque tuvimos 2 o 3 situaciones más para convertirle el gol y me parece que un justo empate para los dos. Ellos jugaron bien en el primer tiempo, sin tantas ocasiones, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos superiores. Acho que la idea de un principio era elevar los 3 puntos. Sabemos la calidad del elenco que tenemos, del plantel que tenemos, así que yo acho que nos sorprendieron con aquel gol y nada, fuimos en busca de la victoria, mas dio para elevar un punto importante que sabemos que de visita lo más importante es no perder, ¿no? E é isso, amigos. O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Posso dizer para vocês que o clima é de foco total nessa partida. Os jogadores que foram preservados, que ficaram em São Paulo, acelerando o tratamento para conseguir que eles fiquem aptos aí para jogarem contra o Palmeiras. E é isso, pela Sul-Americana, o próximo compromisso é contra o Racing do Uruguai, mas essa partida daqui a mais ou menos 20 dias, o Corinthians tem antes 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Durante esse tempo, a comissão técnica vai tentar recuperar alguns jogadores. O Garro, que, por exemplo, chega nesta quarta-feira ao Brasil, depois de um tratamento aí na Europa por conta da tendinite patelar, é um deles que deve voltar em breve ao time titular. Volto com vocês aí do estúdio. Lili Nascimento, aqui de Cali, na Colômbia. Muito obrigado, Lili Nascimento, trazendo tudo do Corinthians depois desse empate. E olha só como muda a performance do Corinthians depois das entradas de Yuri Alberto, Carrídio e Bidon. Todas de uma vez. Antes nenhum gol, depois um gol. Tinha 6 finalizações, foi para 5. Aí caiu um pouquinho, né? Mas Já em menor tempo, né? Em menor tempo, bem lembrado. A média tá bom. E finalizações certas não tinha nenhuma, depois teve 2. Grandes chances nenhuma, depois teve uma. Professor, aí ó, tá ali destacado embaixo. Entraram aos 17 do segundo tempo. Do trio, quem fez diferença mesmo foi o Carrídio, né? O Carrídio, todas as jogadas passaram a ser com ele, inclusive a entrada do Carrídio, e nesse sentido também do Yuri Alberto, potencializou o Héctor Hernandes, que não estava jogando nada, aquelas partidas ausentes de bola que não chega no centroavante, e de repente o homem começou a também produzir. Eu acho que foi um marco, um divisor de águas. Tudo bem que o América até aí não tinha ameaçado, não tinha mesmo, mas o Corinthians deu um mole danado nesse lance, a começar de uma bola jogada para a lateral que não devia ter sido jogada, e na sequência do lance, o André Ramalho muito mal. O André Ramalho estaria gripado, doente, jogou no sacrifício, não tinha quem colocar. O Corinthians escapa de tomar o segundo gol aí no comecinho do segundo tempo, pelo impedimento. E a partir daí o time se reestrutura, mas muito em função da entrada
principalmente do Carrillo. Eu acho que o Bidon nem fez toda essa diferença, o Yuri Alberto fez a diferença no sentido... Quando ele entra, a primeira coisa... Quando ele entra, não, quando o Héctor Hernandes... quando ele entra, ele bate um papo com o Héctor Hernandes sobre como eles... O Hernandes logo perde essa chance, como eles se comportariam ali como dupla de frente. E foi uma pena, se tivesse um pouquinho mais de tempo com o jogo que o Corinthians demonstrou, poderia ter pensado em vencer, que seria o resultado ideal, né? Dos males o menor. Trouxe um pontinho para casa, ainda dá para correr atrás, eventualmente, da segunda colocação, o que também gera um efeito dominó, porque não se esqueça que o segundo colocado vai ter que arranjar data para jogar com quem vier da Libertadores. Mas é isso, é um elenco curto para tantas competições, né? Professor, comentário de um palmeirense, um colega. O que falou o palmeirense? Quando falávamos sobre a mudança do Corinthians com a entrada do Carrillo. O comentário foi exatamente esse. Jogador de bola. Joga demais esse maldito. Muito. Palmeirense, até esse palmeirense aí, acho que ele gostaria de ver o Carrillo lá no Verdão. O Carrillo é um caso... Quem não queria ter o Carrillo no seu time? Acho que ele é Fala aí. titular em quase todos os times do Brasil. Talvez só não do Flamengo, se a gente for pensar em elenco. Olha, tinha espaço, hein? Mesmo assim ajudaria. Dá para encaixar, né? Não, O ajudaria elenco, com né? certeza. Mas eu digo sendo Quando titular. não tem Gerson e Arrascaeta, fica um... Carrillo não jogaria no lugar do De La Cruz? Quem tá jogando mais bola hoje? Ele. Há muito tempo. E estava esquecido, né, na segunda divisão da Arábia. Isso tem muito a ver com a dupla dos Dias, que o conhecia. E era dado como acabado, inclusive, no seu país, no Peru. É mesmo? Eu acompanhei muito Eu não sabia, comentário não. de amigos peruanos. Vamos ver se ele renasce. Tinha muita crítica em relação a que ele já foi e já não é mais, né? Que ele era um jogador mais lépido, mais de lado. Ele era um ponta-direita. Uma outra Driblador. característica. Mas isso é legal velocista. quando o cara se adapta dentro da carreira e com o passar do tempo, ele muda a maneira de jogar de acordo com o físico, que não é mais o mesmo pela isso. idade. O Miller, você sabe bem, foi muito isso. O próprio Romário foi isso. O Romário, no final da carreira, sendo artilheiro do Brasileiro, já não tinha mais aquela arrancada absurda, aquela velocidade, mas tinha a mesma colocação e facilidade para fazer gol. O Carrillo, citei 2 exemplos de 2 monstros, ele não chega no nível de Romário nem de Miller, mas também se readaptou com o passar do tempo e mudou a maneira de jogar e está aí arrebentando, não Outro, Fred Rincon, que foi ontem homenageado pelas 2 equipes, né? São as 2 equipes em que o Fred Rincon mais jogou. Houve uma série de ações, teve pet na camisa dos jogadores, no vestiário fez uma homenagem ao Rincon. O Rincon também era isso, né? O Rincon era um meio atacante que virou um grande volante. Mas para tudo isso, Abel, tem que ter o principal, saber jogar bola. Todos esses casos que a gente citou aí, não é que o cara passou a jogar bola quando foi para outra posição. Mudou a característica. Ele sabia jogar e se adaptou. Nesse caso, Nova função. por talvez necessidade também, né? Hoje ele tem 33 anos, mas se a gente volta lá no Al Hilal, quando ele encontrou a família Dias lá, já faz um tempo, né? E é ali que ele vem mais para essa faixa de meio de campo e para o Corinthians ele oferece os 2. Isso que é bom para o Corinthians, porque quando ele cai para a direita e faz esse ponto que ele foi, ele dá jogo para o Corinthians. Quando ele vem por dentro, ele dá jogo para o Corinthians. Então, no Corinthians, ele pode ali ajudar de todas as maneiras. É impressionante o nível técnico da equipe com ele e como cai sem ele. A gente vai falar cai sem Yuri, cai sem o Memphis, cai sem o Hugo, mas sem o Carrillo, o Corinthians ele praticamente não funciona. Você sabe, Mário, que eu estava Sem o Garro. pensando ontem numa coisa. Por falta desse jogador de lado, o Corinthians sempre aposta que esse jogador de lado seja o Thales Magno. Inclusive em escalações iniciais, em proposta de jogo. E, na verdade, eu acho que esse cara pode ser o Carrillo, guardadas as proporções. Ninguém está dizendo para ele voltar a ser o cara lépido. Mas aí ele precisa que o Corinthians tenha os outros jogadores de meio, né? Que ele resolve tanto no meio campo, se tirar do meio de campo... Esse é um problema. Você veste um santo e desveste outro. Exatamente. Ele pode não ser aquele cara mais fixo ali do lado, mas ele tem aparecido e resolvido Eventualmente muitas ele vezes. aparece. Ontem mesmo. Exatamente. Ou no jogo, se eu não me engano, o jogo contra o Santos na semifinal, acho que foi esse também. Que um gol sai de uma jogada, um cruzamento dele. Sim. O primeiro gol contra o Vasco saiu no cruzamento também. dele dali. Aquele que vai no peito do Memphis. Contra o Huracan também. O gol contra o Huracan também sai do... Ele tem liberdade de movimentação, Ele se movimenta muito e cai os muito Dias. pelo lado direito
para fazer esse cruzamento. Os dias dão a ele essa liberdade, né? Ele não é um jogador com um posicionamento fixo no campo. Tem o Ranieri mais fixo, ele faz um lado, o Martínez do outro, só que nem sempre o mesmo. Vira e mexe, eles trocam de lado. E aí o Martínez também cai para a direita para cruzar. Sim, também chega mais como um lateral do que como um ponta, tem menos habilidade com a bola. Mas o Carrilho tem sido fundamental também, muitas vezes, em segurar o controle dessa bola, toca aqui, segura ali. É um cara que é difícil você tirar a bola do pé dele, ele consegue seguir com ela, conduzir bem. A dinâmica do jogo está com ele. É para acelerar, ele acelera. É para acalmar, ele acalma. Ele faz às vezes, coisas que deveriam ser básicas, mas que para outros jogadores não são. Ele não faz bobagem. A bola está no pé dele e você fala assim, ele vai fazer, às vezes, o óbvio, vou procurar alguém mais rapidamente, mas o timing dele é muito bom. É aquele jogador que a bola cai no pé dele e sempre acontece alguma coisa, né? Boa. Eu usava a palavra ritmista, era o Tite, né? O ritmista que ele procurava. É o ritmista. Tinha um tempo que o Danilo fazia isso no Corinthians. O tempo parava quando a bola chegava nos pés de Danilo. Opa, que frase, no São Paulo também. Uma frase forte, o tempo parava. No Corinthians e no São Paulo também. No São Paulo e nos dois clubes... Tudo virava em câmera lenta, né? Nos dois clubes ele começou criticado. Né? No São Paulo ele também era criticado antes de virar o Zidanilo. No São Paulo criticado, no Corinthians desacreditado. Também quando falavam que ele era secretário lateral do Roberto Carlos no começo. E nos dois ele embalou. Agora, o jogo de ontem, não só ontem, tá? Mostra que não tem elenco para brasileiro e sul-americano. Não tem. Isso é um fato, isso todo mundo já sabia. Quando a gente fala, no papel está entre os melhores elencos do Brasil. Está. Agora, olha a zaga ontem. Olha o meio de campo ontem. Olha o ataque ontem. Então, assim, não tem elenco. Claro que você, ontem, um time muito mexido. Ontem um time muito mexido, você perde as referências, é difícil, não tem entrosamento, mas não tem uma individualidade que vai se destacar. O Romero não está sendo esse cara, o Thales Magno foi esse cara no Campeonato Paulista, não está sendo em momentos decisivos. Então, de fato, assim, o Corinthians não tem elenco para brigar por brasileiro e por Sul-Americana. Pode se apresentar a Sul-Americana como se apresentou na temporada passada, até na temporada retrasada, em que o Corinthians fez um esforço para não dar conta da Sul-Americana e ainda assim, né, com os jovens jogadores, as coisas foram acontecendo, mas não dá, infelizmente, na individualidade tem muita limitação. Isso é uma comprovação, o que você está dizendo, de que a estratégia foi acertadíssima, né? De deixar caras titulares importantes no banco e colocá-los por pouco tempo ali no segundo tempo, pensando também no jogo de sábado contra o Palmeiras. Não tem como. O erro foi perder em casa, né? O erro foi perder em casa. Inclusive, agora, o resultado de ontem, por mais que no final das contas seja um alívio, né? Não perdeu, o importante fora de casa não perder. O importante fora de casa não perder quando você faz o seu dever de casa. No caso, o Corinthians tinha perdido o seu jogo em casa. O erro está aí. Se você pensar numa matemática de Sul-Americana que é diferente da matemática de Libertadores, porque na Libertadores os dois primeiros times se classificam, para tentar a vaga direta, o Corinthians ficou distante, porque ele já deixou 5 pontos no caminho. De 6 que ele disputou, ele conquistou apenas 1. 5 ele já não tem como ganhar. Se vencer os 4 jogos que restam na fase de grupos, ele vai a 13 pontos. 13 pontos não são garantia de que ele vai ser o primeiro do grupo. Mesmo vencendo todos os jogos... 13, pelo menos o segundo, ele consegue. Mas o segundo cai naquela dificuldade de você ter que jogar 2 partidas no momento de temporada complicado, que os outros vão estar tentando descansar um pouquinho. O segundo lugar, ainda assim, não é simples, porque você tem um outro time que está disputando, que é o próprio América de Cali. Mas contra o qual já ganhou 1 ponto fora. Se ganhar 3 em casa contra esse time, pelo menos o segundo é palpável. O primeiro... A matemática do primeiro é complicada, porque terá que devolver para o Huracan, na casa do Huracan, e fazer as contas nos critérios. Né? Não sei como ficaria nos critérios. Claro, também vai ter Huracan e América se pegando. E tem o Racing ali como fiel da balança. Não pode cochilar contra o Racing, porque o América já fez a dele contra o Racing. Tem jeito, tem que ganhar. O Huracan deve fazer a dele contra o Racing. Tem que ganhar os jogos do Corinthians agora, que ele já perdeu ponto demais. O Eugênio tem razão. Empatou com o Racing ano passado, caiu no mesmo grupo. Jogando mal. Jogando lá em Montevidéu, empatou com o Racing. Ele não pode dar uma cochilada dessa. Mas aí também, né? Já perdeu a primeira em casa pro
o rival direto pelo primeiro lugar. Se ainda achar que pode cochilar contra outro, não pode cochilar contra ninguém mais. É óbvio. Né? Já perdeu para o Huracan, já Então. empatou, ou seja, não ganhou do Cali, do América de Cali. Se não ganhar do Racing também, aí não merece passar, né? Não, a grande Tem verdade- 3 adversários, não ganha de nenhum, A grande vai verdade, passar como? A grande verdade é que o recorte do Corinthians em competições sul-americanas de 2025 é o pior possível. Você volta em pré-Libertadores, as apresentações que teve, a eliminação são horrorosas, inclusive dentro de casa. Sim. Então, o torcedor não cria expectativas, mas não deveria mais perder pontos, na verdade, perder jogos em casa.